2023 foi um ano de muitas tecnologias, um ano de inovação, mas também um ano de muitos fracassos. E hoje eu vou te mostrar as 10 tecnologias que morreram em pleno 2023. Para quem não sabe, meu nome é Humberto e esse é meu canal onde eu falo sobre tecnologias, inovações e impacto que isso pode causar no seu dia a dia. Então se você quiser saber mais sobre isso, é só se inscrever por aí. E vamos direto pro número 1, o Google Stadia. Se for parar para pensar, ele durou mais do que a gente esperava, mas ele foi a grande aposta da Google no mercado de games. I'm looking for... Stadia? What? What Stadia? Stadia is only the newest, most logic-defying, mind-bending, absurd gaming platform on Earth! Forget boxes, forget consoles, just your games, your screens, and electric air. And this electric air is Stadia! Ele foi anunciado em novembro de 2019, mas ele foi desativado em janeiro de 2023. Meio que ficou poucos anos ali no mercado, né? Mas por que será que ele foi desativado? Bom, a adesão da galera com o Google Stadia ela foi muito baixa. E principalmente em países como o Brasil, a moda não chegou a dar muito certo. Se a gente for parar para pensar, os jogos 100% rodados na nuvem, com essa grande diferença de situações econômicas aqui no Brasil, nem todo mundo tem acesso a ter um videogame e uma boa conexão de internet para rodar um jogo. Mas não foi só ele, o Amazon Luna também chegou e não fez nem cócegas no mercado de consoles. Em segundo lugar, nós temos o aplicativo do Google Street View. E sim, já teve um aplicativo. Foi lançado em 2007, mas depois ele foi integrado dentro do Google Maps. E em 2023, o suporte total do aplicativo ele foi encerrado e ficou indisponível. Se você não sabe, o Google Street View é aquele recurso do Google Maps e do Google Earth que possibilita que a gente consiga acessar os lugares numa vista mais panorâmica, meio que 360 na horizontal e 290 na vertical. E ele permite que você veja as partes de algumas regiões do mundo ao nível do chão e do solo, o que é muito legal. Eu lembro no começo que eu me divertia fazendo esse tipo de coisa. O aplicativo ele fazia basicamente isso, mas também ele tinha uma função que permitia que qualquer pessoa pudesse enviar uma foto em 2D ou uma foto normal ou o que pudesse para conseguir ajudar a saber como o local estava anos atrás e como ele está recentemente. Em terceiro lugar, nós temos a Google de novo, porque a Google é praticamente um eterno meme de criar qualquer coisa e desfazer depois. Mas agora nós temos o Google Domains. E esse eu sei que muitas dessas pessoas acho que provavelmente não conheciam, mas talvez quem teve site em algum momento nesses últimos anos, talvez conheça. Ele não morreu, mas ele não é mais aquele que era antigamente, digamos assim. Porque ele foi vendido para uma outra empresa em abril de 2023. Ele agora é da Squarespace, um grande consultor de sites muito famoso, tipo um Wix, só que dos Estados Unidos e do resto do mundo inteiro praticamente. Basicamente, o Google Domains era o melhor e maior site de compras de endereços web do mundo. Para quem queria um site, obviamente. Ele foi lançado em 2014, mas em 2023 a Google vendeu 180 milhões à empresa para um principal concorrente dela, que é o caso da Squarespace. Em quarto lugar, nós temos a Google de novo, porque praticamente a Google mata projetos de um jeito muito grande. Se não dá certo, eles matam. Diferente dos outros aplicativos da Google, dessa vez é a vez do Google Podcast. Por causa do sucesso do YouTube Music, a Google, dona do YouTube, ela percebeu que as pessoas elas estavam muito interessadas em conteúdos por áudio. Até porque os podcasts estavam começando a ficar em alta ali. E foi aí que eles lançaram o grande Google Podcast em 2018. Uma tentativa de bater uma concorrência ali com o Spotify, que tinha lançado algumas funções e espaços para podcast. E claro, também teve o Apple Podcast, que também foi muito grande. Mas não deu muito certo assim. A galera ela não usou e nem aderiu muito bem. E em 26 de setembro eles anunciaram o fim do Google Podcasts. Hoje o aplicativo ele ainda existe, mas o Google nem recomenda mais o uso dele. E a partir de 1º de abril de 2024, ele não vai ser possível enviar novos episódios e não vai ter mais atualizações. Então, praticamente ele morreu. E se você está se perguntando o que vai acontecer com os podcasts que já estão no Google Podcast, eles vão ser realocados para o YouTube Music. Que eu não sei o porquê que eles não criaram apenas uma funcionalidade de podcast no YouTube Music, assim como eles fizeram no Spotify. Eu acredito que eles vão lançar isso provavelmente até abril, mas vamos ter que aguardar, né? Em quinto lugar, nós temos o Messenger Lite. O Messenger Lite era a versão mais leve
para quem não queria ou não poderia ter, em grande maioria das vezes, usar o Messenger original, já que ele era bem mais pesado, né? Por isso criaram o Lite. Ele fazia praticamente tudo que o Messenger fazia, enviava mensagens, fotos, vídeos e fazia chamadas. Só que em setembro de 2023, a Meta, ela simplesmente removeu o aplicativo da Google Play Store do nada e parou com as atualizações. Mas o mais bizarro disso tudo é que eles não explicaram exatamente o motivo disso estar acontecendo, né? E praticamente todo mundo que não queria ou não podia usar o Messenger, agora teve que usar, né? Dizem por aí na internet, as bocas aí que estão falando sobre a Meta, que o motivo principal disso ter acontecido é por causa da adoção da criptografia ponta a ponta em todos os seus aplicativos. E que era necessário fazer isso para entregar mais segurança para os usuários. O que é complicado, né? Não tem muito o que fazer. Mas outra coisa que pode morrer é o like. O like é um dos responsáveis por eu trazer mais vídeos como esse por aqui. Então se você clicar nele agora, dá tempo dele não morrer. Então clica nele aí que ele será eterno. Glória ao like. Diferente do número 6, que é a Cortana. Em outubro de 2023, nós tivemos o lançamento do Windows Copilot, a inteligência artificial integrada no Windows, que cria texto, imagens, altera e faz configurações. Então é maluco o que ela consegue fazer. Hey Cortana, play my dance mix. Sendo bem sincera, a Cortana ela nunca fez tanto sucesso assim. Ela foi até uma inovação muito boa como assistente pessoal do Windows, mas ela nunca foi tão usada como a Microsoft ela esperava que acontecesse, né? Principalmente por causa do sucesso do Google Assistant, que era muito melhor. Mas e você, já usou a Cortana? Conta aí nos comentários. O número 7 é só para quem, é relíquia do Windows, o WordPad. Esse é muito antigo, ele foi criado no Windows 95, adivinha quando? Em 1995. Mas ele foi perdendo espaço por causa do Word e do bloco de notas. O WordPad ele só morreu de verdade, em 2023. Mas para muita gente ele já estava morto faz muitos anos. Se você nunca usou o WordPad, ele basicamente é um editor de texto bem mais simples que o Word e só isso. E ele é usado porque ele é praticamente o único e o mais requintado sem seu bloco de notas, digamos assim. Mas aí veio o Word e tomou o lugar e ao mesmo tempo criou um novo mercado para a Microsoft. Maluco, né? O número 8 é a linha Asus Zenfone. Esse aqui ele não é certeza, mas até o momento o Zenfone 10 ele parece e pode ser o último smartphone da linha Zenfone da Asus. Esse rumor ele veio de um jornal taiwanês chamado Tech News Taiwan, que falou que os profissionais responsáveis pelos Zenfones foram realocados para outros setores da Asus. E reforçando o rumor, a Asus ela também parou de disponibilizar antigos firmwares dos modelos antigos do Zenfone. Que como diria o Sakane, é complicado, né, cara? Mas a Asus ela não vai sair da indústria de smartphones, só do Zenfone, já que a última linha que ela lançou, que está na 7ª geração, ela é voltada para o público gamer e de alta performance, que vai continuar normal. O número 9 é o iPhone SE de 2016, o primeiro iPhone SE da Apple. O iPhone SE ele deixou de ser vendido em 2018, então ele já não era mais fabricado, né? Mas hoje, se a gente for parar para pensar, o SE ele é considerado vintage. E por ser considerado desses modelos mais antigos da própria Apple, ele basicamente para de oferecer suportes para possíveis problemas também. Então caso você precise, vai ser muito difícil você ter algum tipo de auxílio da Apple para trocar ou comprar peças originais. Ou seja, é um aparelho 100% morto agora. Infelizmente, é bem comum a Apple fazer esse tipo de coisa. E até que a Samsung está seguindo um lado meio parecido assim quando a gente fala de suporte para dispositivos antigos. It is meticulously designed, engineered and crafted. E por último, mas não menos muito morto, é o metaverso. Essa não morreu oficialmente, mas segundo alguns especialistas, ela tem os seus dias contados.
O metaverso ele teve seu boom muito grande na pandemia e ele veio mudar as simples experiências de realidade virtual em uma realidade virtual um pouco mais completa, digamos assim, tanto de compra, quanto de interação social, quanto de entretenimento, jogos e muito mais. A Meta, que era o antigo Facebook, né, é que mais investia nesse tipo de coisa. Porém, em 2023, bem no finzinho mesmo, pouco se fala no metaverso. Talvez com o Apple Vision Pro isso tenha sido reacendido um pouquinho, né? A gente vai ter que aguardar as possibilidades que isso pode trazer. Além disso, com o fim da pandemia, as empresas voltaram para o presencial, que muitas pessoas elas não pensavam que fosse acontecer. Muitas lojas abriam, pessoas voltaram a se encontrar, e aí não virou tão revolucionário como era antigamente. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. Mas e você? Qual desses você ainda usava em 2023? Me conta aí nos comentários. E caso você tenha interesse, tem 2 vídeos muito legais aqui que tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até mais.